Vamos apresentar agora um trabalho sobre acessibilidade para a disciplina Interação Humano-Computador, que tem como professor Floriano Ferreira dos Reis Filho, e o grupo é formado por Guilherme Antoniazzi, Letícia Cândido, Lucas Henrique e Vitor Elaro. Primeiro, falaremos sobre o que é acessibilidade e o que significa inclusão no meio digital. Depois, abordaremos as principais barreiras encontradas para que se haja inclusão no meio digital e as respectivas possibilidades de remoção dessas barreiras. Falaremos também de algumas ferramentas que existem para auxiliar no desenho de um design universal na interação humano-computador. E, por fim, apresentaremos algumas soluções adotadas por nosso aplicativo, caso de estudo, o TechPad. Quando nos deparamos com a população em geral, podemos perceber que existem pessoas dos mais diversos tipos com características únicas. Porém, também é verdade dizer que todas possuem as mesmas necessidades básicas. Somos pessoas diferentes com as mesmas necessidades. E por necessidades básicas, queremos dizer necessidades como se alimentar, dormir, conviver em meio social e etc. Nesse sentido, quando pensamos na necessidade de acesso à informação e à comunicação, precisamos entender que é da competência profissional de quem irá projetar algum sistema ter um design do sistema enquanto facilitador e aliado ao acesso universal daquele sistema. Precisamos pensar também em como viabilizar o bom uso das interfaces na interação humano-computador e em satisfazer as necessidades de maneira global, que são as mesmas, mas que podem ser acessadas por pessoas de diferentes características. A pergunta "todas as pessoas com as suas diferenças são contempladas pelo meu design?" precisa ser feita de forma constante, mas principalmente a acessibilidade precisa ter relevância desde o início do desenvolvimento do projeto e não ser buscada em momento posterior de necessidade para que a tecnologia possa servir verdadeiramente a todos. Aqui é importante diferenciar o que é diversidade do que é inclusão. Enquanto a diversidade é a representação de diferentes grupos em um determinado contexto, abrangendo características como etnia, gênero, idade, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, educação e experiência de vida, a inclusão significa criar ambientes em que qualquer indivíduo ou grupo possa se sentir acolhido, respeitado, apoiado e valorizado, garantindo autonomia e segurança para todos. Desde 2015, na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, foi acrescentado o escopo de acesso à informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias. Isso significa que a inclusão está preconizada também nos meios digitais, nas legislações vigentes. Agora vamos um pouco falar sobre barreiras. Para entender de que forma é possível viabilizar um design acessível no meio digital, vamos trazer algumas barreiras que podem ser encontradas através da interação das pessoas com deficiência com o meio digital. A primeira é a linguagem, ou seja, aquelas pessoas que podem vir a ter alguma dificuldade na leitura, compreensão ou interpretação da língua portuguesa ou estrutura de algum texto. A dificuldade com a língua portuguesa pode estar atrelada ao fato de que, no Brasil, existe uma segunda língua mais falada que é a língua de sinais, Libras. Dessa forma, os símbolos e textos escritos na língua portuguesa não possuem a mesma construção do que é praticado em Libras. Outro exemplo de possível dificuldade está em pessoas que podem ter dificuldade em focar em textos complexos. Pessoas que possuem alguma condição que faz com que tenham dificuldade de foco, por exemplo, podem vir a ter problemas com textos complexos e desestruturados. A remoção dessas barreiras podem ser, então, a disponibilização de conteúdos em Libras para atendimento a grande parte da população brasileira que se comunica com essa língua, que é inclusive a segunda língua mais falada aqui no Brasil. Além disso, ter textos estruturados e organizados ajudam na compreensão do que está sendo passado. E também ter imagens de apoio para apoiar na compreensão cognitiva da parte escrita do conteúdo. A segunda barreira apresentada é a de apresentação. Ou seja, tudo que se mostra de forma gráfica, como tela, impresso, conteúdo em braille, imagens, sons, vídeos, gráficos, tabelas e diagramas. As possíveis dificuldades são na visualização de monitores ou impressos para aquelas pessoas que não enxergam, portanto nunca tiveram esse tipo de interação. A distinção de cores, contrastes e tamanho para aquelas pessoas que possuem baixa visão ou daltonismo, por exemplo, ou até mesmo alguma condição na visão que impede visualização de itens muito pequenos. Para a remoção dessas barreiras, podemos pensar no design minimalista, que é também uma das leis de Nielsen.
O design minimalista ajuda na organização e na apresentação apenas dos itens que são necessários e suficientes naquele momento. Ajuda também na minimização da carga cognitiva necessária para a compreensão de determinado conteúdo gráfico. Também, ao projetar um sistema, precisamos estar atentos e programar com as estruturas corretas da linguagem de programação, como, por exemplo, a adição de textos alternativos para as imagens, pois há aplicativos e ferramentas que fazem a leitura daquele conteúdo para auxiliar pessoas que não podem enxergar a tela. Nessa linha, podemos pensar também na inclusão de legendas e audiodescrição para imagens e vídeos. Por fim, a barreira de acionamento, que demanda interação com dispositivos de entrada e saída como mouse, teclados e tela touch. A dificuldade que pode ser encontrada são principalmente motoras, como dificuldade em usar teclados e dispositivos apontadores, necessidade de ter mais tempo para realizar as ações e dificuldade em alcançar os controles. Como remoção dessas barreiras, podemos pensar em outros meios de navegação, como teclado ou voz, além da adaptação de timeout das interfaces. Existem muitas ferramentas que auxiliam o design acessível. Algumas delas são o uso do design universal e tecnologias assistivas, que é um termo usado para descrever dispositivos ou sistemas que ajudam a aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais de pessoas com deficiência. Como exemplo, temos os leitores de tela, reconhecimento de voz, controle pelo olhar, entre outras. Tem também as ferramentas do W3C, que é um consórcio de empresas que gerencia a web. Tem uma iniciativa da W3C chamada WAI, que procura definir diretrizes para que o desenho seja universal na web. Um outro exemplo prático de ferramenta é o avaliador e simulador ACES, que é um avaliador e simulador de acessibilidade em sítios, do governo federal. Aqui temos a visualização de como ele funciona. Ele auxilia o design universal do ponto de vista do desenvolvedor, trazendo, por exemplo, a verificação do código no que diz respeito à acessibilidade e inclusão. Por fim, temos também o verificador de contraste da Adobe Color. E aqui temos o exemplo de como ele funciona. Você pode manipular as cores e verificar se a sua cor de texto e a sua cor de fundo possuem um contraste adequado, tanto para fontes de tamanho regular, fontes grandes ou gráficos. Aqui, por exemplo, nessas duas cores, a gente tem a aprovação dessa funcionalidade do Adobe Color para essas três situações. Agora, iremos falar sobre o sistema TechPad. Para contextualizar, esse aplicativo foi desenvolvido no segundo semestre, na disciplina de Sistemas de Informação, para ser um app de gerenciamento de vendas de um pet shop. Vamos apresentar um pouco do seu funcionamento original. Aqui, então, é o acesso ao sistema. A gente pode entrar ou com o usuário de vendedor ou com o usuário de administrador. Para esse primeiro exemplo, a gente vai entrar como administrador. O administrador tem as funcionalidades de gerenciar os funcionários, de cadastro dos funcionários, gerenciar o estoque, relatórios ou deslogar. Aqui a gente tem o gerenciamento de funcionários. A gente pode cadastrar uma conta ou editar ou excluir algum funcionário que esteja cadastrado no sistema naquele momento. O gerente também consegue gerenciar o estoque. Ele pode editar, excluir ou adicionar algum produto ao estoque. Ele também pode pesquisar o produto de acordo com o seu nome. Agora, vamos entrar ao acesso de um vendedor. O vendedor pode realizar uma nova venda e alterar sua senha ou deslogar do sistema. Na tela de nova venda, aqui a gente tem duas abas, o item da venda e o pagamento. Aqui a gente também consegue pesquisar pelo nome do produto, acrescentar a quantidade que deseja ser
realizada a venda, e configurar os dados do pagamento, como forma de pagamento, parcelas e troco, se for o caso. De forma geral, esse é o nosso aplicativo. Como referência para as mudanças implementadas, escolhemos o site da Prefeitura de São Caetano do Sul e o site do Access do Governo Federal. Eles possuem estratégias que contemplam pessoas com deficiência no acesso de seus conteúdos, como podemos ver nas barras superiores, principalmente. A aplicação dessas estratégias para o TechPet seriam, antes de tudo, uma mudança em seu código, para que tivesse a estruturação e organização necessárias para leitores de telas similares, na perspectiva de acessibilidade desde a construção inicial do projeto. A segunda aplicação seria essa que estamos vendo na tela agora, a adição de uma barra superior para a mudança de tamanho de fonte e alteração de contraste da aplicação para aquelas pessoas que possuem alguma dificuldade na visualização gráfica do conteúdo. Apesar de ser uma aplicação principalmente de vendas, a possibilidade de adaptar o sistema para diferentes tipos de tela, a questão da responsividade, também é uma característica que pensamos para ter um design de acesso universal ao nosso aplicativo. E, por fim, na tela de vendas, pensamos em integrar a ferramenta que traduz texto de língua portuguesa para Libras, o VLibras. Também incluímos alguns ícones, como um apoio visual das imagens para os textos dos botões. Estas são as nossas referências. Obrigada.